o que levou ao senhor a entrar para a profissão que eu acho a maior de todas, que é a profissão de professor. Deixa eu tentar ver se eu conto aqui alguns casos da minha vida em uns 3 minutos. Eu E pode sou saudar o ideense, pessoal, viu? saudar aqui Danilo, Marquinho de Ilhéus, Genilson. Eu nasci aqui na Barra, nessa casa onde eu moro. Meus pais, perdi minha mãe quando ainda era criança, mas tive uma segunda mãe. Meu pai, Antônio do Açougue, minha referência de vida, homem que lutou e conseguiu criar e educar os seus filhos. Eu sempre cito meu pai como referência, porque algumas coisas me marcaram quando era criança. Quando minha mãe morreu, por exemplo, nós éramos seis meninos. Meu irmão mais velho tinha oito, 8 anos, eu tinha 6 e meio, e a escadinha. Professor, Eneide, minha irmã, professora Enilda, que é a quarta, Joelma também, que é professora, e meu irmão caçula, que faleceu, tinha um problema no coração, faleceu ainda criança, com uns 10 anos de idade. E meu pai, quando as pessoas, os tios, os avós, vamos pegar assim, Antônio, me dê Hélio, me dê Ednei, me dê Nida. Ele disse, eu só dou os 6. Se eu não, quem queria os 6? Então ele disse, olha, se eu só dou os 6, se eu tenho os 6, eu vou ter que criar os 6. Então assim ele manteve, conseguiu nos criar e manter a família da gente muito unida. Nós somos 5 irmãos muito unidos. E uma coisa Legal. que ele sempre martelou na vida da gente foi a questão da educação. Meu Sim, sim. pai não tinha a terceira série primária, ele estudou no General Osório, no antigo General Osório, quando ele veio de Sergipe. Ele sempre foi em Magarés, aqui na Barra. Sim. E ele dizia, o que eu tenho para dar para meus filhos é uma fazenda de cacau que ninguém vai tomar, que é um diploma. Se cada um der um diploma, eu estou bem na vida. E meu pai criou a gente. E essa história de ser professor foi já no terceiro ano do ensino do antigo segundo grau, no Colégio Estadual de Ilhéus. Eu tinha uma Sim. professora chamada professora Edelvira Pita, e eu era considerado lá um dos melhores alunos dela de matemática. E ela ficava sentada, ela já é uma senhora, ela ficava sentada, ela dava aula sentada, escrevendo no meu caderno, e eu ficava no quadro. E por diversas vezes eu a substituí. Em 1982, faltou um professor de matemática lá na escola, que foi professor Almizinho, inclusive, Almizinho, conhecido aqui em Deus, ele era professor de Sim. matemática também. E ele foi fazer um mestrado e faltou o professor de matemática. Eu estava de manhã e a professora Davi me botou para dar aula à tarde, no lugar de Almizinho. Aí eu comecei a dar aula, gostei, fiz faculdade, fiz vestibular para matemática. E aí comecei a minha carreira de professor já em 1982 e ensinei de lá até me aposentar o final de 2018. Então, trabalhei até janeiro de 2019 como professor daqui do município de Ilhéus, ensinei em outros municípios, e a principal disciplina que eu sempre trabalhei foi matemática. Foram 35 5 anos. anos de sala de aula para hoje estar aqui aposentado e fazendo também o que eu sempre gostei de fazer, que a minha vida se confunde com sala de aula, também se confunde com a política aqui na nossa cidade e também com o Partido dos Trabalhadores em Ilhéus e aqui na Bahia. Então, é, eu gosto de também perguntar para que aquela pessoa fale um pouquinho sobre o que levou a pessoa a continuar na profissão que escolheu. Porque a gente pode escolher uma profissão, né? Depois, no meio do caminho, desistir e seguir outro caminho. E o senhor passou 35 anos, quase 36 anos, lecionando. E hoje continua. E o que te fez continuar na profissão e não desistir, achar que foi uma besteira e seguir outro caminho? Rapaz, é a luta de classe, né? Quando eu comecei a ensinar,
e a gente começou eu jovem ainda, né, professor jovem, com 19 anos já dava aula, 18 anos já dava aula, 19, 20 anos, a inquietude da juventude. Em 1983, 84, 85, já dando aula. E naquele período, a gente não tinha a oportunidade de organizar-se enquanto sindicato. Existiam associações. A PPI, por exemplo, que eu lutei muito para fortalecer a PPI aqui em Ilhéus, ela só foi ser transformada em sindicato depois da Constituição de 88. Então, nós vivíamos no limbo até a Constituição de 88. Então, a partir da Constituição de 88, aí a gente começou a fazer uma luta mais geral em defesa da educação pública no Brasil. E aqui em Ilhéus, né, nós fundamos o Sindicato dos Professores. Eu, o saudoso professor Raimundão, professora Carmelita, professora Conceição, aí depois vieram os outros, né? Professora Enilda, professor Osman, professora Ana Valquíria, vários outros, professora Diva Brito, que é da velha guarda também, professora Jacira. Então, nós aqui começamos lá atrás, né, no final ainda dos anos 80, organizar o Sindicato dos Professores da cidade. Pra você ter uma ideia, naquele período, o professor ganhava abaixo do salário mínimo. Né? Nós não tínhamos um piso salarial, nós não tínhamos um plano de carreira. O nosso primeiro plano de carreira aqui no município de Ilhéus, ele data de 1988. Né? Então, quer dizer, de 88. Nesse período todo do regime militar, né, a educação foi a grande prejudicada durante o regime militar. Então, a gente começou a nossa militância organizando o sindicato, e onde a gente passou, a gente foi organizando aqui, não só aqui em Ilhéus, mas como os municípios aqui, Itacaré, Uruçuca, Canavieiras, Mascote, Una. Então, a gente sempre teve aqui uma luta assim, muito presente. Né? Nós participamos aqui, né, da primeira greve em Ilhéus, né, em 1988, né, 87, a primeira greve de 1987, 87. Eu estava ingressando no município, recém-contratado no município, nós fizemos uma greve que depois a greve acabou, o prefeito da época demitiu os colegas, a gente tem que fazer nova greve. E a gente foi organizando hoje o movimento dos professores no Brasil. O movimento é reconhecido e ainda tem muitos avanços para poder se conquistar aí na categoria dos professores. Mas foi isso também que eu acho que com certeza o meu engajamento na organização dos trabalhadores em educação me motivou sempre, porque a gente foi sempre recebendo novos desafios. Eu sempre digo que eu estive organizando o sindicato, em sala de aula, ocupei espaços de direção na educação, então a gente sempre esteve dos dois lados do balcão, né? Defendendo os trabalhadores, defendendo os alunos, defendendo o sistema da educação. Então essa foi a vida da gente aqui no município de Ilhéus, e a gente se aposentou, mas a gente continua na luta aí, e para que a gente consiga, enquanto a gente tiver vida, Deus não der força e saúde, a gente vai estar lutando para que as novas gerações possam desfrutar daquilo que as gerações da gente, dos pais da gente, não tiveram. Professor, eu gosto sempre de dar moral, quem dá moral pra gente, né? Que dá um abraço aqui a nosso amigo querido Zé Rinaldo Sena, que entrou aí. Um forte abraço, querido amigo e irmão. Pré-candidato a vereador do nosso partido, muito meu amigo. Fortíssimo, fortíssimo, viu? Luiz Cláudio também tá, o grande amigo. Silva José Altino, você sabe quem é esse, né? Popular Zé da Farmácia, autarquia de Itacaré. Um salve, companheiro Zé da Farmácia de Itacaré. Meu grande amigo, de militância de 30 anos. Nosso vice-prefeito de Itacaré também, Genildo, está aí na área. Nosso amigo Santos. Deixa eu ver aqui. Osmar. Rafael Rabá, grande amigo querido. Enfim, muito obrigado aos amigos que estão aí nos acompanhando. Professor,
Nessa coisa de administrar entre sala de aula e luta pelos direitos dos trabalhadores, o senhor pegou o finalzinho da ditadura, né, o finalzinho da transformação, para democracia. E me fale um pouquinho dessa experiência, como era ser professor em períodos onde a liberdade era limitada, naquele período, e depois com a democracia praticamente instaurada. Por conta da minha idade, né? Como você mesmo relatou, já de 85 em diante, o processo de abertura ele começou, né? Já Sim, com a sim. eleição de Tancredo no colégio eleitoral, então foi aí que eu estava também começando a minha carreira de professor. Então ela se misturou muito com a abertura e com a organização populares. Eu fui aqui, fui diretor da CUT Cacaueira, né? Everaldo Anunciação era o presidente, eu fui secretário-geral da CUT Cacaueira, com Pitanga, com Eliezer, com Luiz Sena, com Léo, com Senildo, né? Senildo, Bebeto, também, que era da direção da CUT Cacaueira. Então, a gente naquele momento, final dos anos 80 e nos anos 90, nós reorganizamos o movimento sindical aqui na região Cacaueira, no estado da Bahia e no Brasil. Na questão da educação mesmo, eu participei de diversos congressos estaduais e diversos congressos nacionais, sempre buscando a organização dos trabalhadores em educação. Que essa luta continua até hoje, fundação de CUT, de CNTE, a PLB, que era uma associação, se transformou em sindicato, um dos maiores sindicatos no estado da Bahia. Então, a gente sempre estava em sala de aula, sempre em sala de aula e também organizando os trabalhadores em educação. E, por conta disso, né, já em 1988, eu participei da primeira campanha do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade. E foi quando eu me filiei ao PT aqui em Ilhéus. Eu nunca tive outro partido político. Eu antes já era ativista político, em 86 eu votei em Valdir Pires, já votei em deputado do PT na época, mas o meu casamento mesmo com o Partido dos Trabalhadores, ele se deu em 1980, quando o PT lançou a candidatura de Nelson Simões, funcionário da CEPLAC à época, candidato a prefeito. Mas o PT aqui em Ilhéus, a história é anterior à minha entrada no PT. O PT aqui em Ilhéus teve candidatura a prefeito já quando o PT foi fundado, em 80. Ilhéus teve a fundação também do PT. Foi o companheiro Edivaldo Pitanga, né, que é sindicalista e ativo, foi o primeiro candidato a prefeito do PT, junto com Ariadne, junto com Jussara, a esposa de Geraldo Simões, que na época morava em Ilhéus, professor Sérgio, do Malhado, que há pouco nos deixou, não está mais entre nós. Foram esses os pioneiros, os fundadores do Partido dos Trabalhadores da nossa cidade. Eu já peguei a partir de 88. Então, a partir de 88, eu estive em todas as campanhas do nosso partido em nossa cidade. Todas as campanhas eu tive, ajudando a construir o nosso partido. Então, de 88 para 2020, aí são 32 anos de militância ininterrupta e de doação ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu já trabalhei mais pelo Partido dos Trabalhadores do que para meu filho, que é mais novo, né, que é a minha vida dentro do PT. E faço isso, Jefferson, com muito carinho, com muito orgulho, com muito afinco. Por quê? Porque eu acredito que só a participação das pessoas, as pessoas que querem o bem coletivo, é que pode transformar a sociedade. Não tem, a não ser pela fé, as transformações. Se não for pela fé, é na política. Quem define tudo na vida das pessoas é a política. Nós estamos agora num momento muito ruim da nossa política, né? Nós tivemos um momento muito bom da política brasileira, foram os governos, os dois governos do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e da companheira Dilma, foram governos de acumulação, de prosperidade, de espaço aberto para quem mais precisa. Lula incluiu no mundo real mais de 38 milhões de brasileiros e brasileiras que viviam à margem.
e Lula criou vários programas, todos os programas de Lula, todos os programas de Lula era para quem mais precisava. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história que culminou com a eleição do primeiro operário presidente da República, que criou diversos programas para os mais pobres, para quem mais precisa. Que aqui, se você fizer um corte, tudo que Lula fez no Brasil está aqui na nossa cidade. Tudo que Lula fez no Brasil tem aqui. Ilhéus, tem uma musiquinha do PT que diz que nossa cidade parece pequena se comparado com o meu país, mas é nela que a gente vive, né? Então, nosso Brasil, que é Ilhéus, tem coisas concretas de inclusão social do governo Lula. Né? Nós temos aqui quase 4.000 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos uma universidade federal aqui na região, né, em que um dos campos vai estar ali dentro do município de Ilhéus, ali na CEPLAC, fazendo divisa com Itabuna. Nós temos um centro tecnológico aqui, né, o Instituto Federal da Bahia, ali na Vila Cachoeira. Aí todo mundo usa um programa que hoje parece coisa comum. Mas quem foi que criou o SAMU no Brasil? Foi Lula. Quem criou? Não tinha SAMU, não. Né? Quem para você ficava doente para ir para o médico era o Deus nos acuda. Tinha que pagar um carro, arranjar o vizinho, era um frete para poder ir no hospital. Quem criou o SAMU? Hoje, o Lula implantou o SAMU no Brasil todo. E hoje a principal porta de entrada no serviço público de saúde hoje no Brasil é o SAMU. Poucos os países do mundo têm o que o Brasil tem e criado. Não foi criado há 500 anos atrás. Precisou um nordestino sair daqui de Garanhuns, de Pernambuco, de Pau de Arara, ir para São Paulo, ralou, sofreu, teve uma mãe, Dona Lindu, que soube educar o filho teimoso, teme, meu filho, ela dizia para Lula, teme, e Lula temou e transformou nesse grande agente de transformação. Eu sempre digo para as pessoas que Lula é o enviado de Deus, porque ele governa para as pessoas, governa para quem precisa de governo. E aqui, Léo, eu falei do SAMU, falei do Minha Casa Minha Vida, falei da universidade, falei do Instituto Federal, e outras coisas. Por exemplo, o atendimento à saúde, as UPAs só existe porque foram criados no governo Lula. O orçamento da educação mesmo triplicou em 8 anos. Então, foi sempre um governo para quem mais precisa. Isso para o senhor, nessa história de luta, o senhor se sente partícipe dessas lutas, né? Porque desde o início, nessa luta para construir toda uma trajetória do ex-presidente Lula, incluir aqui em Ilhéus, o senhor tem um papel importante. Eu quero saudar aqui o nosso amigo João Matheus, que deu entrada aí, deu um alô para a gente. Quero saudar também o nosso amigo Prates, que está aí, Otávio, Marcos, grande amigo Marcos Anunciação aí, ó. Marcos Pereira também. Marcos Anunciação. É uma galera boa que temos aí, ó. O nosso amigo Zé da Farmácia aí, um abraço. Grande Aécio. Aécio, um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Professor, o senhor citou aí algumas eleições municipais. E eu posso dizer que eu participei, a partir da década de 90, um pouquinho da sua história de luta para chegar à Câmara de Vereadores. Uma eleição que a gente achava que estava ganha a eleição e, de repente, vem para casa com a vitória e quando volta, diz, rapaz, a eleição não deu certo não, mas ficou na suplência. Conte um pouquinho essa história, quando o senhor foi aquele suplente e todo mundo achava que estava eleito. Isso eu vou falar para servir de exemplo para vocês, né, que são pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Eleição de vereador voto por voto, entra um por um, tem que pedir, repetir, tem que acompanhar. E a gente sempre, durante 2 vezes, o partido, o grupo de amigos do partido pediu para que eu fosse candidato a vereador. Eu fui tendo isso como tarefa, né? E contribuindo para o crescimento do partido.
E a última eleição, eu fui candidato, eu perdi por força do destino por 13 votos. Aí chegou, me lembro, aí que aqui em casa, batendo papo, Carmelita queria que eu fosse candidato de novo. Aí eu, rapaz, não vou ser candidato, não. Perdi por 13 votos, esse é um sinal. E aí a gente juntou para convencer Carmelita que ela tinha que ser candidata a vereadora. E aí até depois eu fui vítima de gozação, né? Dos amigos, de Josinha, de Everalda. Você era um de ouro, né? Botou Carmelita, ela de primeira entrou, dobrou os votos que você teve. Então, na vida é isso, né? Às vezes você lhe dá uma tarefa, você cumpre a tarefa, mas não estava guardado para que eu fosse vereador. Eu fui primeiro suplente 2 vezes, cheguei a assumir um período de 60 dias, quando eu era suplente do professor Rodolfo, que era vereador do PT, ele sofreu um acidente, eu assumi um período, né? Mas é como meu objetivo na política, né, fazer carreira do ponto de vista de só estou na política se eu tiver um mandato, ou tiver um cargo e tal, lá vai. Então, aí a minha vida foi o PT. Então, aí eu fui cumprindo as tarefas, né, que o partido foi me atribuindo. Por exemplo, eu já não passava por minha cabeça voltar a ser presidente do PT. Você sabe disso, as pessoas mais Sim, sim, próximas de mim sabem disso, né? Que eu sempre verdade, estive, sempre ajudei. Eu estava afastado da executiva do partido há 14 anos. Eu fui verdade. presidente, eu fui presidente a última vez do PT com aquela campanha de Dr. Rui, né? Em 2004. Mas vou ter que ser presidente do partido agora em 2019. Eu estava afastado há quase 15 anos da executiva do partido, né? Mas sempre estive ali ajudando Zé está os dizendo que o senhor presidentes. nasceu para ser presidente aí, ó. Aí a turma pediu para que a gente assumisse essa tarefa. Então, eu assumi essa tarefa, estou aí organizando, já estamos com o partido organizado para essa disputa aí de 2020. E aí eu estou às ordens Mas não para fale muito responder o de que você quiser. não fale muito de 2020 ainda não, porque eu gosto de tirar coisas que pouca gente sabe da particularidade. E o senhor sempre foi um atuante da política, de Ilhéus, todo mundo que te conhece sabe da sua devoção ao Partido dos Trabalhadores, à política. E o senhor é casado com a professora Carmelita, que é o baluarte da nossa política local. E o senhor deixou de ser o protagonista em casa e passou a ser o coadjuvante, entre aspas, né? Entre aspas. Como é que foi essa fase de ter a professora Carmelita com 2 mandatos atuantes lá participando, candidata a prefeita com 30 mil votos, e os seus bastidores? Essa diferença do homem deixar de ser protagonista para a mulher ocupar e eles ter bastidores. Fale um pouquinho desse momento da sua carreira. A gente sempre valorizou o papel da mulher na sociedade, né? Aí é por formação cristã, por formação pessoal, por formação ideológica, a gente não tem nenhuma discriminação com relação ao papel da mulher na Sim. família e na sociedade, né? Eu tive o privilégio de conhecer Carmelita numa greve, né? Nós somos companheiros de luta, né? Numa greve, em 1989, já na segunda grande greve que teve aqui em Ilhéus, a gente fez uma greve em 89, já era o prefeito na época, era João Lírio, e a gente se conheceu ali, foram 40 e tantos dias de greve, a greve terminou no dia do meu aniversário, 14 de abril, e a gente saiu para comemorar, e Carmelita me dava carona, às vezes terminava as assembleias, a gente fazia a reunião do comando de greve, eu também fazia parte do comando de greve, e aí a gente começou há 31 anos atrás esse relacionamento do ponto de vista pessoal, casando, construindo família, e na política a gente sempre teve juntos. Então, a partir do momento que nós decidimos, que nós convencemos Carmelita a assumir o papel, ela sempre foi dirigente do Sindicato dos Professores, foi presidente da PPI por 3 mandatos, né? Aí, por isso que coroou aí a eleição dela para vereadora. Então, ela desempenhou um papel muito grande.
a gente tem que dar a César, né? Dar a César o que é de César, Maria o que é de Maria, de Carmelita o que é de Carmelita. Então, ela sempre zelou pelas tarefas que o partido deu a ela, com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. Ela sempre conduziu isso de forma brilhante, né? Tanto que ela é uma referência para nós todos Verdade. aqui na cidade de Ilhéus, né? Como política séria, passou 2 mandatos na Câmara de Vereadores, nunca apontaram o dedo para nenhuma coisa errada que ela que fez, ou que nenhum tipo de denúncia contra a Carmelita. Ela passou ilesa o mandato, foi candidata a prefeita, teve mais de 30 mil votos, teve 30 mil votos, 29 mil, quase 30 mil votos na cidade, é uma referência, e agora ela também resolveu a não colocar mais o nome dela para a disposição de cargo eletivo. Então nós temos que respeitar e buscar novos caminhos, novos sonhos, e é isso que nós estamos fazendo aí. Mas graças a Deus a gente conseguiu aí a troncos e barrancos, porque é difícil você ter 2 militantes de casa. Ednilson sofreu muito no início, a gente saía muito, muita reunião, sindicato e tudo, e se você tem que criar família, ser Tem um referência, filho, né? ser Tem um militante, filho para... hoje, graças a Deus, o meu neto hoje está tendo mais tempo da minha vida do que meus filhos tiveram. Normal, né? Sempre é assim. É verdade. Professor, nessa transição depois da professora Carmelita optar por e criar, como ela mesmo diz, né? Criar o netinho dela, e o PT ficou carente de um nome. E aí foi um trabalho, acho que, dobrado do senhor para poder ajudar na escolha de um nome que se colocasse à altura e reorganizar o partido para disputar a eleição de 2020. Fale um pouquinho dessa experiência. Hoje nós temos um pré-candidato, o nosso querido amigo empresário Nilton Cruz. Temos uma excelente chapa. Onde eu chego, eu costumo dizer, nós temos uma das melhores chapas. Como é que foi isso? Essa coisa de ter um bom candidato com uma boa chapa? Foi muito trabalho. Graças a Deus, o PT em Ilhéus, ele tem um celeiro bom de quadros, de militantes. Sempre teve, né? Sempre teve um grande celeiro de quadros de militantes do nosso partido aqui na nossa cidade. Nós tivemos candidatura como a de Nelson Simões. Hoje, Nelson Simões é um braço direito do governador Rui Costa. Ele foi presidente do PT aqui em Ilhéus, foi nosso candidato a prefeito. Edivaldo Pitanga é um quadro preparadíssimo, reconhecido internacionalmente no movimento sindical. Nós tivemos a candidatura de Dr. Rui, 2 vezes. É um excelente, um homem reconhecido, um homem digno. Tivemos a da professora Carmelita. Então, o PT de Ilhéus sempre teve a satisfação de ter nos seus quadros grandes nomes. Então, diante disso, a gente começou, depois que a Carmelita não quis mais ser candidata, é claro que o buzu começa a correr por dentro do partido, quem tem interesse, quem não tem, vai ser Jefferson Josué, vai ser Zé Rinaldo Senna, vai ser Ednei, vai ser Nilton Cruz, vai ser o Washington, vai ser Dr. Marlon, e aparece tanto nome e tal, lá vai Jorge Brito, e Everaldo, e Josias Gomes, todos, Josias Gomes e Everaldo são filiados ao PT de Ilhéus, né? Muita gente não sabe disso, mas são filiados, o título deles é daqui de Ilhéus, né? Então, aí vem muita especulação, aí nós tivemos aí a grata surpresa do companheiro Nilton colocar o nome dele à disposição do nosso partido, já no início de 2019, depois das eleições de 2018, ele colocou o nome dele à disposição, e a partir daí nós começamos a trabalhar isso no nosso partido. É tanto que, às vezes, o partido, o PT, é uma escola de democracia. O PT, as pessoas têm que convencer os outros de que a sua tese, do que você está imaginando, é o correto. Então, quando o Nilton colocou o nome à disposição, nós conversamos com as pessoas, com as lideranças do partido, o que é que achava, todo mundo achou bom, e chegamos a não ter nenhuma disputa interna, como já tivemos em outros momentos, pela indicação do nome.
Então, o nome de Nilton foi aclamado no diretório do partido, é um empresário conhecido na cidade, militante antigo do nosso partido, e aí o nome dele foi colocado e a gente, de lá para cá, vem trabalhando, conversando, para construir uma candidatura. Você sabe, para construir uma candidatura de prefeito numa cidade como Ilhéus não é fácil. E a Verdade, gente vinha verdade. aí um crescente, né, um crescente danado. Aí veio essa questão da pandemia e não só o Nilton, mas todos os candidatos aí tiveram que recolher o trem de pouso e as conversas começaram a partir só de bastidores, mas tudo tem prazo, tem tempo, né? Quando eu Verdade. assumi o partido no início de 2019, eu assumi no início de 2019, no final de 2019, né? Eu assumi em dezembro de 2019 o partido, e já no compromisso de organizar o partido para a eleição de 2020. Então, essa tem sido a minha tarefa, a tarefa que foi delegada pelo conjunto de 400 militantes que foram no dia votar o PT, é o único partido, e ninguém vai dizer, nem vai ser o presidente, o Jefferson vai ser o presidente. Não, tudo bem, eu posso até querer ser, mas o conjunto do partido tem que ir lá votar se é isso mesmo e tal. Então, eu fui eleito aqui com 99% dos votos, e eu tenho um mandato de 4 anos, e essa é a tarefa principal, né, que nós estamos tentando fazer com muito zelo e muita dedicação. Não é uma tarefa fácil, mas já ralamos até aqui e hoje já temos um salto positivo. Hoje todo mundo sabe que o Partido dos Trabalhadores tem uma candidatura, quem é o nosso candidato a prefeito, né? Todo mundo Sim. sabe, o Milton Cruz, que é o nosso candidato a prefeito. Formamos um bom time na nossa chapa proporcional, que a gente chama de chapa de pré-candidatos a vereadores, é a chapa majoritária, que é prefeito e vice-prefeito, e chapa proporcional, que é a chapa de pré-candidatos a vereadores. Então, nos organizamos, porque o último prazo de filiação, apesar da pandemia, as coisas na Justiça Eleitoral ainda não teve nenhuma mudança. Né? Nenhuma mudança. A gente não sabe ao certo o que é que vai acontecer. Né? Se vai ter eleição, se não vai, quando é que vai ser. Mas os prazos que estão estabelecidos na legislação, eles estão vigindo. Né? Então, o último prazo para filiar, para ser candidato, foi 4 de abril. Então, no dia 4 de abril, o PT estava lá com seu pré-candidato a prefeito, com seus 30 pré-candidatas e candidatos a vereadores, já devidamente registrados no TRE. Então, esse foi o processo que a gente vem organizando até aqui. Agora, professor, como que essa experiência de fazer política, de organizar chapa, de suporte à candidatura de prefeito, em plena pandemia? Antes do senhor falar aí, eu quero saudar alguns amigos que entraram aqui. Marcos, Davi Brito, lá de Itabuna, um grande abraço, Brito. Priscila Ribeiro, a turma do Comida Boa lá, Silvia, uma galera boa está entrando aí. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente essa experiência que é inédita, né? Se fazer, o senhor falou dos prazos que foram vencendo, o TRE não deu ainda um parecer final, mas os prazos foram vencendo. Como é essa experiência de fazer política em meio a uma pandemia e tendo que se virar no meio digitais? Essa experiência, porque o senhor já tem uma transição de já fazer do corpo a corpo, aquela experiência do olhando na cara a cara. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Até final de março, até fevereiro, né? A gente já vinha fazendo as coisas que a gente sempre fez, batendo de porta em porta, tipo um mascate, né? A gente vai de porta em porta, conversar com as pessoas, mostrar que nós temos um propósito, defender o nosso partido, defender as ideias do nosso partido. Né? A gente nunca teve temor de defender e de botar a estrela no peito e dizer, eu sou do PT e eu queria que você viesse para o PT. A pessoa, mas por que eu vou para o PT? Por que você tem que vir para o PT? Chega para a pessoa do movimento popular. Por quê? Quem é que defendeu o movimento popular no Brasil? Quem é que criou as cotas para negros? Quem é que abriu as universidades para os pobres? Quem é que ampliou na saúde, na educação e na infraestrutura? Quem é que cuidou das pessoas? Foi
Claro que nós somos governo, não foi o PT sozinho. O PT liderou uma coalizão, né? Se elegeu inicialmente com o PT, PCdoB, PSB e o PL, quando o Lula se elegeu com José de Alencar, que foi um grande vice-presidente da República, né? Que ajudou muito, abriu muitos horizontes do nosso Luiz Inácio Lula da Silva. A gente batia na porta das pessoas, para poder dizer para ela, vem para aqui, aqui é o seu canto, aqui é o seu... Né? Porque não é fácil, porque o PT foi massacrado, endemonizado pelos grandes meios de comunicação desde sempre. Desde sempre o PT foi combatido. O PT não foi combatido só quando tiraram Dilma do poder, ilegalmente tiraram Dilma do poder, foi um golpe. As pessoas se lembram, mas ali foi um golpe, né? Foi um golpe, hoje o Brasil está sofrendo as consequências desse golpe, né? Mas aí, Jefferson, as pessoas precisam entender de que lado é que elas podem se posicionar. Então, o PT sempre foi demonizado nesse Brasil. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque eu me lembro muito bem, acho que Lula é um referencial na minha vida, aqui no Centro de Convenções. Lula, quando veio assinar a ordem para que fizesse um estudo para a implantação da ferrovia Oeste-Leste, né, a ferrovia que sai de lá do centro-oeste do Brasil e vem para cá, aqui para Ilhéus, a FIO. Lula disse para uma renca de empresários que estava lá no lançamento do edital, ele disse, eu não entendo como é que vocês governaram 500 anos esse Brasil. O Brasil foi governado 500 anos pelas mesmas pessoas, pelas elites do Rio, São Paulo, Minas, né? E como é que vocês tinham uma economia para apenas um terço da população? Como é que o capitalista brasileiro não pensa no seu mercado interno? Lula dizia isso, na época eu brincava, estava do meu lado, estava o então reitor da UESC, o professor Joaquim, um grande amigo nosso, um grande economista, fez um grande trabalho na UESC. Ele está vendo, Quinca, você que é economista, que aula de economia aí? É um pós-doutor em economia. Como é que você vai fazer economia sem pensar em incluir as pessoas? Então, o Brasil, 2/3 tem que morrer, 2/3 não pode ter saúde, 2/3 não pode ter educação, quer dizer, um Estado brasileiro, né, mínimo, mais mínimo, para pegar os recursos. Observe bem o que aconteceu agora na pandemia, enquanto se liberou 1 trilhão para os bancos, ficou todo mundo, e aí até hoje teve gente que não recebeu míseros R$600, que o governo queria dar R$200, se não fosse a luta no Congresso Nacional, articulada, encabeçada pelos nossos deputados e senadores. A proposta inicial de Bolsonaro era muito mesquinha, R$200 para cada pessoa. Não é que teve dinheiro para dar 1 trilhão para banco e não tem dinheiro para poder dar para o povo. Então, essa é a maneira que o PT vê governar para a gente, governar para quem precisa. Nessa experiência de liderar o partido, ver as coisas acontecerem na cidade, fale um pouquinho sobre as experiências. Então, foi diretor da Direc. Está me ouvindo? Então, foi diretor da Direc. Fui diretor da Direc por 5 anos, né? E aí eu só para chamar aqui antes disso, dizer, claro que durante a pandemia a nossa preocupação é seguir as orientações, principalmente da OMS, seguir as orientações do governo do Estado. O governador Rui Costa tem feito um trabalho excepcional, ele pessoalmente como governador, à frente para combater essa questão do Covid-19 aqui no nosso Estado. O governo do Estado tem tomado diversas ações, reestruturando as UTIs, ajudando as famílias dos alunos, ajudando as famílias com a conta de água, de luz. O governo do Estado tem trabalhado muito para poder chegar até onde o cidadão precisa. Então, é claro que com a pandemia a questão política ficou para segundo plano, porque sem vida não tem política. A gente precisa preservar a vida das pessoas,
Você mesmo é pré-candidato a vereador, eu quero você com saúde. Se você não Sim, tiver vivo, né, você não vai poder participar do processo político de 2020. Então, as pessoas têm que se cuidarem. Então, essa é a tarefa principal. E o governo do Estado tem se empenhado muito, 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 muito para minimizar esse problema causado por esse inimigo invisível que assolou o mundo, né, e está assolando o nosso país. E o governo central não ajuda. O governo central não estimula as boas práticas, pelo contrário, é um absurdo você ver nos jornais aí essa coisa de mandar invadir o hospital, absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. E aqui em Ilhéus, a Direc foi uma pós-graduação que eu fiz, na Direc. Esses dias eu recebi da amiga Renata Smith, jornalista, sim, umas sim, fotos. Aí eu tem uma vi. saudade danada nas fotos que ela mandou para mim, da época que eu era diretor da Direc. Então, naquele momento, a gente que é do Partido dos Trabalhadores, quando você ocupa um cargo, você não está lá no cargo por causa do cargo, você está lá para cumprir uma missão. Então, no período que eu estive, eu me dediquei, eu cumpri uma missão. Qual era a missão do diretor da Direc? Ajudar que as escolas do Estado funcionassem da melhor maneira possível. E para isso acontecer, a gente se empenhou, a gente se articulou, a gente buscou, a gente valorizou o papel do professor na educação, dos gestores, dos alunos, que a escola só existe, né? Só existe professor, só existe escola, se existir aluno. Então, vários programas inéditos foram criados pelo governo Wagner, né? Ainda quando a nossa amiga Adelana, secretária de Educação, eu passei pela gestão de AD1 e pela gestão de professor Oswaldo Barreto, vários programas foram implementados nas escolas que não existiam, como o FACE, o TAL, os jogos escolares, feiras literárias. Então, existia eleição direta para diretor de escola, os fortalecimentos dos colegiados escolares, dando vida às escolas, pedindo que, olha, isso aqui é um espaço público, isso aqui é educação pública, e para ela acontecer, ela tem que acontecer com o diretor, com o vice-diretor, com o funcionário, com o aluno, com o pai de aluno e com a Foi comunidade em muito geral. importante, né? A eleição na escola foi muito importante. Então, a gente teve esse período, foi um período muito bom, tenho muita saudade, foi uma grande aprendizagem que a gente teve na vida, e que a gente carrega para sempre, as boas recordações, né? E vamos tocando aí outras tarefas na vida da gente. Ô, professor, a gente falta 10 minutos para terminar a live. Papo bom passa rápido, né? Passa rápido, papo bom. Mas eu queria destinar um tempinho para o senhor falar um pouquinho dessas novas experiências do governo de Estado, especialmente sobre uma que está trazendo um grande debate, que é em relação à ponte, né? Antes de vir aqui falar com o senhor, eu estava lendo um pouquinho as redes sociais sobre o que as pessoas estão falando. A grande maioria, massacradamente, está parabenizando o nosso governador pelo grande empreendimento que foi a ponte e pelo trabalho que vai ser. Muitos até perguntando quando é que vai ser inaugurado. Mas sempre tem aqueles que gostam de fazer uma certa firula onde não existe. E querer tirar o mérito do governador. E usa a seguinte narrativa: o dinheiro é do povo. Não tem mérito nenhum os governantes. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a experiência que temos de empreendimento de milhões na nossa cidade, né? E rebater um pouquinho o que essas pessoas que querem tirar o mérito do Partido dos Trabalhadores e do governo do Rui Costa, nesse momento da entrega. É como eu escrevi no Facebook. Primeiro diziam que não saía a ponte. Saiu a ponte. Depois dizia que não ia terminar. Terminou. E agora quer dizer que não é de Rui. Fale um pouquinho sobre essa experiência. Ô Jefferson, pode falar o que quiser, certo? Mas se você for pontuar o que foi feito em Ilhéus e na região cacaueira, o que foi feito de significativo nos últimos 500 anos, foi nos 8 anos do governo do PT. Se foi nos 8 anos do governo do PT, de Wagner, está sendo nos anos de Rui, e foi no governo de Lula e Dilma.
Você pode pegar aqui, o que é que tem aqui? Ó, muitos grupos políticos governaram a Bahia por muitos anos. Né? Por muitos anos governaram a Bahia. Né? Verdade. Mas é obrigação do governo do Estado fazer? Claro que é obrigação do governo do Estado fazer. E qual foi o governo do Estado que fez? Foi o governo do Estado liderado pelo nosso partido, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, aqui em Ilhéus e a região cacaueira, né? Eu vou lhe citar aqui a zona da região cacaueira. Você pega aqui Itabuna, que pegava, quem não lembra aqui Itabuna, na época de seca, chegava, pegar água aqui em Castelo Novo, né? E época de seca, porque o mar passa aqui, o Rio Almada, né? O Rio Almada passa aqui na minha porta, aqui perto aqui de casa, passa de São Miguel. Então, às vezes, quando a maré subia demais, estava seca, chegava água salgada em Itabuna. O governo do Estado, Rui, construiu uma barragem de colônia, que isso era uma luta histórica do povo de Itabuna, né? Obra de mais de 100 milhões de reais, está lá. Quem fez foi o governo do PT. De quase 80 milhões de reais ali no Pontal. Aí você vai pegar, o que mais aqui? A ponte é um símbolo, é para coroar o trabalho que o Partido dos Trabalhadores fez nessa região cacaueira. A Universidade Federal, o Instituto Federal, mais de 4 mil casas populares construídas na nossa cidade, o SAMU. Aí o governo do Estado fez muitas coisas, até o asfalto da cidade, né? Para a cidade ter um asfalto, para poder pegar melhor, precisa de uma cidade do porte de Ilhéus, né? Precisa que o governo do Estado arrume dinheiro para fazer isso. Então, existe pode falar, quem quiser falar é o direito, ninguém precisa gostar do PT, nem precisa gostar de Rui Costa, mas a população de Ilhéus reconhece que o que foi planejado no governo Wagner, o companheiro Rui Costa executou com grande maestria, está executando. Verdade. Aí, por exemplo, a duplicação da Ilhéus de Itabuna vai acontecer. Não aconteceu por problema de veto lá no governo federal, né? Mas está lá no orçamento, tem tudo, está tudo pronto, licitado. Vai ter, vamos ver, assim como não acreditavam na ponte, né? Vamos ver também a duplicação. Rui ainda vai entregar essa duplicação até o final do mandato dele. Então, as principais intervenções feitas aqui na região cacaueira, eu fui pegar, falei para estudar, eu não vejo quem é que mais fez na nossa região cacaueira. Quem mais fez? Olha, a última grande intervenção na região cacaueira foi quando criou-se a CEPLAC, quando criou-se o Instituto Cacau da Bahia, órgão de desenvolvimento para a lavoura cacaueira, né? Que foram pioneiros aqui baianos, ilhéenses, grapiúnas, né? Que fizeram. De lá para cá, né? Grandes intervenções foi feita agora no nosso governo, que replanejou a nossa região. Se não fosse problemas também de descontinuidade do governo federal, a gente poderia estar de vento e popa com o nosso porto. A gente perdeu muito, né? A ferrovia perdeu muito tempo, até por muitos incrédulos aqui em Ilhéus, atrapalharam o processo, né? Mas é isso. Você tem que conquistar o coração das pessoas, né? E o dia a dia, o PT tem feito isso aqui, não é à toa que o Wagner se reelegeu, o Costa se elegeu, se reelegeu, uma ampla maioria de votos aqui da nossa cidade, nas principais cidades do estado da Bahia. Aqui na região cacaueira, o Rui Costa só perdeu em uma cidade, em Guararema. Em todas e por um problema pontual, né?
atual. Era Todas as cidades ganhou, porque tem investimento do governo do Estado em todas as cidades da Bahia. Não tem um dia só que o Rui não tem uma ação para um grande município, para um grande município, um pequeno município. Ele sempre tem alguma coisa para ser feito. E governa sem discriminar a cor do partido do prefeito. O Professor, governo para todos, governa para o povo. entrou um amigão aí agora, mandou um abraço pro senhor também, ó. Rafael Moreira. Grande Rafael Moreira. Jefito também, um grande abraço, Jefito. Muito obrigado pelo carinho. Matheus Feitosa, um grande. Eu costumo falar assim, o homem que faz a grande política local de Ilhéus e região chegar em Salvador, né? E como traz e leva as informações. Matheus é um jornalista bem lido aqui na região. Além de outros, como nosso amigo Maurício Marão, Ilhéus e região. Ilhéus e região balança quando ele escreve alguma coisa. Está terminando o nosso papo aqui, falta só 5 minutinhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que eu acho que é muito importante, o senhor como professor, sobre um tema que a gente não pode deixar passar despercebido, que é o racismo estrutural em nossa região. O senhor pode falar um pouquinho, porque não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Aqui, a gente sofre isso, né? Pobre, quem vive em comunidades mais carentes, onde a grande maioria da população, né, é negra, vem sofrendo. São sequelas de 3 séculos de escravidão no Brasil. Muita gente ainda que está no poder ou que é próximo ao poder tem uma mentalidade escravocrata, né? E as pessoas, o ser humano que foi escravizado, que não nasceu escravo, que foi escravizado no Brasil, sofreu, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista da carne, né? Torturas, mortes, sempre foi relevado como não ser um ser humano, né? E isso passou-se durante muitos séculos como se fosse uma coisa normal. E romper isso não é uma coisa fácil, né? Nós temos aí que tem que estar batendo nessa tecla, falando com as pessoas, nós somos seres humanos, nós temos os mesmos direitos, a cor da pele não define o caráter, não define a posição social, o que define o caráter da pessoa, né? É a formação que ela tem, tanto religiosa, tanto acadêmica, né, ou não, cada um segue os caminhos que quer. Se Deus deu livre-arbítrio ao homem, né, criou todos, né, criou a terra para todos, por que alguém tem que se titular que isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado? Claro que tem as normas de convivência na sociedade, que a gente tem que se adaptar. A gente vive em sociedade, a gente tem que viver coletivamente. Mas é inadmissível que ainda, é muito triste, que ainda no século XXI, né, a gente tenha passar por o que aquele jovem americano passou, e milhares e milhares e milhões de jovens no Brasil passam todo dia. Né? Você observa, e você observa quando tem um baculejo, que é assim que a polícia chama, tem um baculejo, né? Um baculejo que para ali, um menino de bicicleta, se o menino é negro, é um tipo, o branco ele nem para a bicicleta. Então é assim, porque é uma coisa que foi colocada como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Nós somos seres humanos, nós temos que nos indignar com isso, porque a partir do momento que a gente perde a capacidade de indignação pelo sofrimento do outro, a gente também não é um ser humano digno de merecer respeito. Isso é verdade, professor. E nosso irmão Zerila lembrou bem, nossa solidariedade aos 45 mil famílias, né, que sofrem hoje pela perda de seus entes queridos com essa praga que está aqui no Brasil, matando pessoas, tirando vidas, que é o Covid-19, né? Eu quero dizer aos amigos e amigas que estão nos ouvindo
que é muito grave o que o Brasil está passando, né? Verdade. Não esqueçam a política, mas é muito grave o que está passando. A gente fica muito triste, por exemplo, que a gente viu ontem em Salvador as imagens, as pessoas pensando que porque deu saiu o sol, parecia que era carnaval ali na Barra, moradores da Sapitinga aqui reclamando que invadiram a Sapitinga como se fosse um dia normal de verão. Nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadãos. Nós, enquanto Verdade. filhos, pais de família, temos que fazer a nossa parte.